Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Espanha do História Cinema Telecast. Hoje nós vamos falar sobre historiografia medieval ou historiografia na Idade Média. Na última aula, nós falamos sobre historiografia na Antiguidade e agora nós vamos falar sobre historiografia no período medieval, a historiografia escrita na Idade Média. Então, vamos para o vídeo. Antes de tudo, pessoal, nós precisamos entender o que é nós precisamos relembrar o que é historiografia. Eu comentei com vocês sobre o conceito de historiografia na última aula e agora nós vamos falar sobre agora nós vamos relembrar o conceito de historiografia para poder entender a historiografia medieval. A historiografia, ela é a escrita da história. E durante muito tempo, ao longo de todo o processo histórico, ela teve diferentes formas. E a historiografia na escrita da história nasce na antiguidade, ela nasce na Grécia Antiga e ela vai até a contemporaneidade. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre como que a história era escrita na Idade Média. A gente costuma dividir, né, a Idade Média entre Baixa Idade Média e Alta Idade Média. E quais são as bases da historiografia medieval? Quais são as bases para essa nova forma de história e quais são as bases para essa história, para essa nova história que vai surgir? Muito bem, as principais bases são a institucionalização do cristianismo em 313 e a queda do Império Romano, que vão ser as bases dessa nova história e desse novo tipo de historiador que é o historiador da Idade Média. Quais são as características da historiografia da Idade Média? Muito bem, a historiografia da Idade Média ela se caracteriza principalmente pela questão providencialista. Ela é uma história cristã, uma história providencialista. O que é isso? Muito bem. A historiografia da Idade Média ela é providencialista, ou seja, Deus vai conduzir o processo histórico. Deus conduz os fatos históricos. Ou seja, tem uma ação divina nos fatos históricos. A historiografia na Idade Média ela tem uma concepção providencialista, ou seja, Deus vai conduzir os fatos, ou seja, você tem uma ação divina. E a maior parte e os escritos desse período da Idade Média, dessa historiografia medieval, ela vai privilegiar principalmente os assuntos religiosos. A gente vai ter como principais escritos, como principais escritos as agiografias, que são as histórias dos santos, ou seja, as vidas dos santos, e os anais e as crônicas. Ou seja, os autores daquela época vão escrever sobre a vida dos santos. Os anais e as crônicas, você vai ter a catalogação de fatos históricos e também uma análise uma análise de acontecimentos históricos a partir de uma perspectiva cristã, religiosa. Ou seja, como que vai ser a escrita daquela história, a escrita da história vai ser cristã, vai ser religiosa. Ou seja, você tem a questão providencialista e você tem uma visão religiosa sobre os fatos. A igreja, inclusive, era uma grande instituição e a igreja que vai definir o que vai ser lido e o que não vai. Ela vai proibir livros, ela vai definir o que vai ser lido e o que não vai ser lido naquela época. A gente vai ter, né, uma forte taxa a certos livros considerados hereges e uma escrita que vai focar muito nesses assuntos religiosos. Você vai ter escritos naquela época que vão falar sobre a religião cristã, a religião católica. Inclusive, a escrita da história naquela época vai ser uma escrita que vai ter uma função apologética. O que é isso? Ela vai ser uma forma de defesa da religião católica contra as ideias heréticas, contra os hereges. Inclusive, e é uma coisa muito interessante, porque
refletindo, estudando sobre a historiografia na Idade Média, você consegue perceber o papel da igreja na história, o papel fundamental que a igreja teve naquele período. Ao mesmo tempo, e depois de falar um pouco, né, sobre as características dessa historiografia, eu gostaria de citar dois autores muito importantes desse período da Idade Média, né, nessa historiografia medieval, que foram fundamentais para essa historiografia. O primeiro é o Santo Agostinho e o São Jerônimo. O São Agostinho, ele não vai ser considerado historiador, mas ele vai escrever uma obra muito interessante chamada A Cidade de Deus. Nessa obra, em sua Cidade de Deus, ele vai falar sobre a queda de Roma. E ele vai defender a teoria de que a cidade de Roma, a queda da cidade de Roma, ela foi uma amostra dos poderes divinos e universais. Então ele vai trazer essa questão providencialista. Ele vai trazer essa visão religiosa para a história. Nesse livro, A Cidade de Deus, ele traz essa visão providencialista para os fatos históricos. E se vocês quiserem, eu posso trazer a análise dessa obra, né, Cidade de Deus, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês a análise dessa obra. Eu não tive a oportunidade de ler essa obra ainda, mas tive interesse estudando para fazer esse vídeo, então se vocês quiserem, eu posso ler e trazer para vocês aqui no canal. Eu posso trazer a aula aqui para vocês. O segundo é o São Jerônimo. O São Jerônimo, ele é um santo, né? E ele foi um aristocrata que se converteu ao cristianismo, foi secretário do Papa Damásio, e ele vai escrever, e ele tem uma vasta obra. Ele tem uma vasta publicação de ele deixou uma vasta publicação de livros, deixou uma vasta obra de livros, cartas e panfletos, e ele vai falar sobre assuntos religiosos, principalmente sobre o celibato e as ações cristãs. Ele vai falar, por exemplo, sobre o celibato. Ele vai falar, ele tem uma carta dele onde ele escreve para uma moça romana que ele quer se casar, para uma amiga romana que ele quer se casar, só que naquele momento está acontecendo as invasões germânicas. Então, no Império Romano. E aí, ele fala nessa carta que uma das ações era inconcebível, né, pensar numa felicidade pessoal. E para ele, era mais digno, uma das celibadinas naquele momento era o celibato. Então você tem então você tem o que? Visão religiosa. Você tem o que naquele momento? Visão religiosa. Inclusive, ele não deixou só uma vasta além de ter deixado, né, grandes obras, uma vasta publicação, ele também traduziu do grego para o latim uma obra do Eusébio Cesareia, A Crônica do Eusébio Cesareia, onde o Eusébio Cesareia fala da vingança divina contra os perseguidores da igreja. Outra obra dele também, inclusive o Eusébio Cesareia, é outro grande nome também da historiografia medieval. Uma outra obra importante do São Jerônimo é Os Homens Ilustres. E nessa obra ele vai falar ele vai traçar um quadro sobre o desenvolvimento da igreja, e vai falar sobre os principais personagens dessa história. Ele é um dos personagens mais importantes, além do Santo Agostinho. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso ao conteúdo. Se você gostou dessa explanação, se eu conseguir transmitir bem as informações, eu gostaria muito que vocês dessem sua opinião. Se vocês estão gostando dessa iniciativa de trazer aulas de história aqui para vocês, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Me cobro bastante, mas eu sempre tento fazer o meu melhor. Compartilhe esse vídeo e deixe alguma sugestão de algum assunto para que eu possa trazer nas minhas próximas aulas. Inclusive, a próxima aula vai ser sobre cultura caipira, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo na minha iniciação científica na minha faculdade. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e fui!